Boa noite, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live Aceleradores do Aprendizado. Nossa live, terça-feira, toda terça-feira, 8h30 da noite. O que é, para quem não está chegando agora, nessas lives eu vou ensinar você a aprender inglês de um jeito muito mais inteligente, para você poder acelerar o seu aprendizado e chegar na fluência do inglês, tá bom? A gente vai começar esse episódio e para quem ainda não me conhece, para quem está chegando agora, eu sou Gabriel Assunção e eu ajudo pessoas a ficarem fluentes em inglês para estudar ou morar fora, tá bom? E nesse episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito recorrente, tanto dos meus amigos, quanto dos meus alunos, meus conhecidos e até mesmo vendo o pessoal comentar na internet. Que é o quê? Dificuldade para aprender inglês. Será que isso realmente existe? Será que é uma coisa da sua cabeça? Será que realmente pessoas nascem com capacidades diferentes para aprendizado do inglês? Então a gente vai ver tudo isso no episódio de hoje, tá bom? A gente vai ter um foco em explicar primeiro se existe essa dificuldade, depois eu vou falar como que você pode superar isso, superar essa crença ou realmente uma dificuldade, tá bom? Então fica comigo até o final, que vai ser bem legal, a gente vai passar por todos os detalhezinhos que podem estar acontecendo e podem ser o motivo de você até hoje, mesmo ter tentado diversas vezes, ter falhado em aprender inglês, beleza? Então, primeiro de tudo, eu vou explicar um pouquinho que esse tema, certo? Essa dificuldade, dependendo da situação, pode vir de outras coisas que não são de aprender inglês, beleza? A dificuldade, uma limitação, a gente vai olhar especificamente no aprendizado de linguagens, de línguas, seja qualquer língua com foco no inglês, mas a gente vai dar um foco somente no aprendizado de línguas. Não vamos falar sobre dificuldade de aprendizado no geral. Vamos falar só o que for pertinente ao aprendizado de línguas em jovens, adultos e idosos, tá bom? Porque eu vou chegar a isso um pouquinho lá na frente. Existe uma diferença mínima para o negativo, do jeito que uma criança aprende, para um jeito que outras pessoas aprendem, mas ela não vai gerar a consequência do só criança aprende ou criança aprende melhor. Não é o caso. Mas eu vou falar disso mais lá pra frente, tá bom? Então, se você quer saber por que você não aprende línguas mais devagar que uma criança, inclusive pode aprender até mais rápido, fica aí com a gente, beleza? Então, resumindo, eu não vou falar de aprendizado e memorização nessa live. A gente já tem uma live falando de memorização e aprendizado. A gente falou até de técnicas de memorização, a gente já falou de aprendizados passados, já dei as técnicas, já dei tudo para vocês, com foco pro inglês. Então, isso aqui a gente vai falar especificamente só aprendizado de línguas, tá? E um detalhe importante eu não tô aqui para negar dificuldades intrínsecas de aprendizado devido a fatores, doenças, impedimentos psicológicos, cognitivos, o que seja. Então a gente vai tratar tudo isso como exceção. Eu sempre dou um exemplo que parece um pouco rude, né? Mas parece um pouco rústico. Mas se você pega um ser humano comum, ele tem 10 dedos, 5 dedos em cada mão. Existem pessoas que não têm 10 dedos na mão? Com certeza. Mas essas pessoas são exceção. Então a gente trata a exceção como exceção. A gente vai falar do geral, do padrão, aqui das regras, que eu posso afirmar com certeza para vocês que isso já foi estudado inúmeras vezes pela neurociência, direto no nosso cérebro, na forma que ele aprende línguas, que se você não tem um impedimento, certo? Algo que te impeça cognitivamente, biologicamente, fisicamente, muito forte, muito raro, é muito raro, você aprende uma língua. Então, se você aprendeu português, você consegue aprender inglês. Eu sei que é uma afirmação pesada de se fazer, mas é verdade. O estudo sobre isso é bem claro. Todo mundo que consegue aprender línguas consegue aprender uma segunda língua. Porque nós, seres humanos, já vimos de nascença com a capacidade de aprender linguagens. Então, é meio difícil a gente falar sobre limitação de aprendizado de segunda língua em sentido biológico, em sentido de, o inglês não é pra mim. É muito difícil falar assim. Então, eu não tô aqui para falar desses impedimentos cognitivos. Eu tô aqui para falar da regra, do geral. Então, óbvio, vão ter pessoas que têm, TDAH, dislexia, mas isso aí não vai entrar na dificuldade de aprender inglês especificamente. Isso aí entra em outras paradas.
língua presa, TDAH, dislexia, alguma, sei lá, qualquer coisa que impeça que você aprenda do jeito padrão, a gente não vai falar aqui, porque isso é uma dificuldade geral, não é uma dificuldade em aprender inglês. Então, de novo, o tema aqui dessa live, que a gente vai falar com mais minucioso detalhe, é dificuldade em aprender inglês especificamente. Você não tem dificuldade em aprender quase nada, você não tem dificuldade de aprendizado, você não tem dificuldades cognitivas, você não tem dificuldades psicológicas, mas você acha que tem dificuldade em aprender o inglês. Então eu vou quebrar, que isso é uma crença, já dando um pouco de spoiler, eu vou quebrar, vou destrinchar tudo isso, vou explicar quais são os motivos que você pode pensar assim, o que leva você a chegar nessa dificuldade, certo? Porque a dificuldade existe, sendo que eu entendo que muita gente que está me vendo aqui está há anos tentando aprender inglês e não consegue. Então a dificuldade é algo real, mas ela não é causada por algo intrínseco a você. Não é que você não tenha jeito, certo? Eu vou dar um spoiler mega aqui da live, que é o método que você usou, o método tradicional, é algo que vai impedir com que você chegue no seu objetivo. E óbvio, gente, depois de anos e anos tentando, batendo cabeça na parede, eu também iria achar, é normal, eu também iria achar que eu tenho uma dificuldade enorme com o inglês. Mas não é assim que funciona, certo? Isso acontece porque depois de tempos e tempos tentando de uma forma ineficiente, a gente acaba achando que o problema é com a gente. Mas não é. Eu já adianto para vocês que essa dificuldade é uma crença, essa dificuldade é uma coisa que se construiu quase que no seu emocional, tá bom? Então a gente já vai pra live com esse detalhezinho em mente. Até porque não é a minha área de expertise. Eu não sou médico, eu não sou neurocientista. Então, o que eu faço é estudar e trazer para vocês, mas eu não tenho propriedade no tópico de coisas cognitivas, TDAH, essas doenças, essas coisas de aprendizado. Porém, a gente vai falar quando você não tem essas coisas, você não tem nada disso, e você tem uma dificuldade meio que específica com o inglês. Ou seja, isso é uma crença, muito provavelmente isso é uma crença, isso é algo que se construiu ao longo do tempo devido a essa falha e esse uso do método tradicional. Sabe por quê? Porque se você se interessou por esse tema, se você está aqui comigo, você tem duas opções. Ou você já é interessado em aprender inglês no geral e quer consumir conteúdo sobre isso, não especificamente esse tema, ou você pensou assim, caraca, cara, o Gabriel tá falando comigo, eu tenho dificuldade de aprender inglês, é impossível pra mim aprender inglês. Ele tá falando pra mim, eu tenho muita dificuldade, eu odeio inglês, eu tento há muito tempo e eu acho que eu não vou aprender nunca, porque inglês não é pra mim. Alguém já pensou assim? Eu conheço muita gente, tem aluno meu que pensava assim, antes de fazer as aulas comigo, antes de fazer o curso comigo, DSI. Então, é normal você pensar assim, igual eu falei agora. Isso é uma crença que se constrói ao longo do tempo devido ao uso de um método ineficiente. É quase aquela brincadeira da academia. Se você vai malhar sozinho, não tem um professor para te acompanhar, você não sabe o que você está fazendo, você vai ficar triste. Você não vai continuar esse processo. Então, é a mesma coisa com o inglês. Porque se você é esse tipo de pessoa, essa pessoa que acha isso, que você tem dificuldade para falar inglês, essa live foi feita sob medida para você. Tá bom? E você vai conseguir entender porque que isso não é o real, certo? A dificuldade existe, mas ela não é algo que não possa ser superado. Ela justamente é você só precisa fazer uma desconstrução de todos esses anos batendo cabeça com os métodos tradicionais para entender que se você usar um bom método, tiver um bom acompanhamento, ficar direitinho, não tiver, o que a gente vai falar mais pra frente também, que é filtro afetivo ruim, você vai conseguir aprender inglês sim, porque não existe essa história de inglês não é pra mim. Se você consegue aprender português, se você fala português normal, você extremamente provável que você consiga sim aprender inglês, tá bom? Não pensa que, não, Gabriel, eu sou um floquinho de neve, eu não aprendo inglês. Cara, muito provavelmente, pode ser que sim, eu nunca gosto de falar que não existe nada, que existe tudo nesse mundo. Mas muito provavelmente não é o caso, beleza? Então fica aqui comigo que eu vou explicar direitinho pra vocês como vocês podem superar essa dificuldade aí, tá bom? Então, cara, porque, eu sempre trago esses temas aqui pra vocês nas lives com exemplos reais, de pessoas e alunos reais que tiveram esses problemas e foram muito recorrentes. Então eu tive aluno que chegou pra mim
que já tinha tentado de tudo, falava que já tinha tentado de tudo, já estava um tempo estudando inglês, já tinha estudado inglês no colégio, já tinha feito cursinho, já tinha tentado aprender sozinho, e achava que não servia para ele. E tinha visto todo esse método novo como uma esperança de aprender, mas continuava com a crença de que não ia funcionar. Achava que isso era besteira, que não ia funcionar. E olha, chegou, fez a desconstrução dessa história, porque é uma coisa completamente diferente, certo? O real jeito de adquirir uma língua e não só aprender ela. Conseguiu sair do método tradicional, foi para esse método mais atualizado, mais aceito pela comunidade científica, muito mais pesquisado, que dá muito mais resultado, e depois de alguns meses a pessoa já estava entendendo inglês. Ela já estava se divertindo estudando inglês. Você tem noção do que é isso? Essa mesma pessoa que falava que odiava inglês, que achava que nunca ia aprender inglês. Depois de alguns meses já conseguia se comunicar, já conseguia entrar numa chamada de Zoom comigo e falar inglês, certo? Óbvio, com seus erros, sem conseguir falar tudo, conseguindo se virar, porque são alguns meses só, né, gente? Né? Não é mágica, é treino. Mas ela estava lá, estava entendendo a grande maioria das coisas que eu estava falando, estava conseguindo se comunicar, se virar, e estava muito mais feliz e não estava mais com aquele peso na consciência de achar que ela nasceu sem capacidade para aprender inglês, certo? Então, eu entendo isso, eu entendo essas pessoas que chegam para mim com essa dúvida, porque é assim, um simples caso de ensinar como é o jeito que vai dar certo, que aí as pessoas começam a ver resultado, e quando você vê resultado, você não quer parar, certo? Igual a academia. E, lógico, gente, a gente não tá falando sobre coisas individuais, igual eu falei de novo, que depende da forma que você estuda, se você vai, sei lá, vou estudar uma física, química, biologia, matemática, sei lá. Não é assim, tá? Eu gosto de deixar muito claro que aprender inglês, porque que é tão, sei lá, cara, tem gente fazendo neurociência em, sei lá do que, aplicada, PhD em biologia marinha, sei lá, assim, umas coisas absurdas. É um médico cirurgião que não tá conseguindo aprender inglês. Então, cara, não é igual você aprender uma matéria de escola, mas não é mais difícil que... Você não vai depender de concentração, raciocínio lógico, estudo, inteligência, o raio que parta. Não é. É algo que você e todo ser humano já vem com a capacidade de aprender. Com a capacidade de aprender uma língua. Que não é muito diferente do que aprender a sua língua inicial. Tá bom? Então chega muita gente assim. Já chegou dentista, cirurgião. Pra mim, mesma profissão da minha mãe. Que não conseguia aprender inglês. Por quê? E é disso que a gente vai falar. Tá bom? E é uma coisa que aparece muito pra mim, cara, ó. Que é o primeiro. Eu tenho dificuldade de aprender tudo, Gabriel. Eu era ruim na escola, então eu vou ser ruim em inglês. Não é assim. Então por isso que eu usei isso agora pra falar pra vocês. Aprender inglês é diferente das outras matérias. Então, se você tem dificuldade em aprender coisas na escola, não significa, não é uma conclusão lógica falar que logo você vai ser ruim em inglês. Porque o inglês no colégio, ele é tratado como uma matéria. É uma coisa chata. É tipo educação física. Tipo assim, sei lá, todo mundo gostava de fazer bola, de jogar bola. Mas, porra, o jeito que eles tratavam a educação física teórica, que você não podia nadar, aí tinha que fazer prova teórica, sei lá, era uma coisa doida, sabe? Então, não é uma matéria de escola. É uma condição natural do ser humano para sobrevivência, em que a gente consegue aprender uma língua, seja qual for a nossa condição. Se for burro, for inteligente, for pobre, for rico, for magro, for gordo, não interessa. É o ser humano do jeito que ele vem com a capacidade de aprender línguas. Então, ignora, se você tem dificuldade de aprender coisas no geral, não necessariamente significa que você vai ter dificuldade de aprender inglês, tá bom? Junto com essa dificuldade de aprender, eu vou dar uma dica para vocês, que pode ser usado para qualquer aprendizado, para aprender qualquer coisa. Você quer estudar para colégio, para Enem, para concurso, para cirurgia, para medicina, para qualquer coisa. E principalmente no aprendizado de línguas, que é o quê? O filtro afetivo. Eu já falei disso de algumas vezes aqui, e eu vou falar do zero, como se eu nunca tivesse falado, porque eu entendo que tem muita gente nova que assiste essas lives. Cara, o filtro afetivo é nada mais, nada menos que o seu estado emocional e um conjunto de pensamentos quando você vai abordar um aprendizado. Eu vou dar um exemplo para ficar mais prático para vocês. Eu sempre achei que eu fosse podre em biologia.
E eu segui até o final do meu terceiro ano do ensino médio, achando que eu era só de exatas, que eu era só bom física, química, matemática, essas coisas. E era podre em biologia. E aí, eu tive que, na época que eu fui pro Canadá, eu tive que baixar meu histórico escolar para mandar para as instituições lá do Canadá. Porque com as boas notas de um bom colégio, você consegue bolsa. Foi assim que eu consegui ir. E porque é inglês, né, gente? Não esqueça desse detalhe, tem que ter o inglês fluente, senão eles não marcam nem a entrevista com você, tá bom? E aí, o que aconteceu foi, eu peguei meu boletim e adivinha qual era a minha nota mais alta? Era biologia. E eu segui achando que eu era horrível em biologia. Mas teve uma professora em específico que eu sentia prazer na aula dela de aprender. Minha mãe me ensinou na biologia, óbvio, né? Que bom. E eu comecei a aprender de forma inteligente, a aprender de forma legal. Claro, no fundo, quando eu esquecia disso, eu ainda achava que eu tinha uma certa dificuldade em biologia. Mas a partir do momento que eu tinha uma professora legal, que tinha métodos legais de ensino, que eu curtia a aula, eu estudava biologia de uma forma diferente, eu aprendi técnicas de memorização e foi um par de coisas. Eu comecei a tirar nota alta, mesmo com essa percebida dificuldade em biologia. Então, isso é muito importante. Gente, eu odiava gramática, era a matéria que eu mais odiava no colégio. Meu Deus do céu, eu odiava muito gramática. Só que o meu professor de gramática do ensino médio, ele era muito engraçado, era a aula que eu mais gostava. Então eu prestava muita atenção na aula, porque eu estava feliz, eu estava rindo e eu não estava querendo me matar e ir embora da sala. Igual naquele professor chato, que você vai aprender menos, mesmo que seja sua matéria favorita. Então, o filtro afetivo, ele é muito importante para você aprender qualquer coisa. E principalmente na linguagem, que depende de uma aquisição natural e você não pode forçar a barra. Então, se você senta para estudar inglês emburrado, chateado, parece que tem alguém botando a arma na sua cabeça, você não vai gostar muito. E você vai ter um rendimento muito, muito, muito menor. Mas aí, ainda temos um pequeno detalhe. Não adianta você ter um bom filtro afetivo se você tem um método porcaria. Então, primeiro você pega um bom método e depois você trabalha o seu filtro afetivo. Por quê? Com um bom filtro afetivo no início e um bom método, conforme você vai estudando de uma forma divertida e tendo resultado, óbvio que seu filtro afetivo vai melhorar. Você vai ficar mais feliz, você vai ter mais orgulho de você e você vai pensar como uma vitória. Tá bom? Então, já falando disso aí do aprendizado, você pode usar para qualquer tipo de aprendizado. Não só o inglês, não só aprender línguas. Então, dica ótima para você. Se você ainda acha, ai Gabriel, mas eu tenho certeza que eu não sirvo para aprender inglês. Eu vou te explicar o porquê agora. Chegou a parte da live, uma das partes mais importantes da live. Então eu peço que vocês prestem muita atenção. Só espero que o som não esteja baixo. Vou até chegar um pouquinho mais perto. O que acontece? A gente já está careca de saber que o sistema de ensino do Brasil não é muito bom. Ele é muito avançado, ele é muito aplicado. Claro, você tem faculdade de graça, você tem escolas particulares. Mas o sistema num todo, toda essa constelação, tudo isso junto, ele é baseado em erro, acerto, memorização e esquecimento. Você toma porrada, memoriza, faz a prova e pá, esquece. E é assim que é feito o estudo do inglês. Só que aí você lembra que eu falei lá no início da live que se você estuda inglês como uma matéria de escola, uma física, uma matemática, não vai dar certo, que aprender inglês está muito mais perto de aprender a fazer musculação, de aprender a dirigir, de aprender a usar um membro extra do seu corpo, um novo braço que você criou, você aprendeu a usar, porque é algo intrínseco a você, certo? Então, se você acha que você não serve para o inglês, que você tem muita dificuldade, que você tentou 10 milhões de vezes e não aprendeu, isso muito provavelmente vai vir dessa condição específica que a gente passa nos métodos de ensino tradicionais, e é por isso que isso é uma condição muito particular, especificamente do Brasil, alguns outros lugares do mundo também, mas especificamente no Brasil, tem uma taxa baixíssima de fluência em inglês, abaixo de 4%, se eu não me engano, está crescendo um pouco, mas é muito baixo, 4% da população. Então, essa percebida dificuldade vem do simples fato de que você sempre foi ensinado a usar o inglês de uma forma chata e ineficiente.
Então é óbvio que você estudando um negócio de forma muito chata, que não está dando resultado anos e anos, de forma forçada, tendo que fazer prova e valendo nota, pô, cara, todo mundo começa a odiar. Eu, inclusive, já passei por isso. Antes de eu passar por um bom método, ver que inglês não era esse bicho de todas as cabeças. Então, se você acha que você não serve para inglês, muito provavelmente foi porque você teve experiências ruins no passado. Sabe quando a gente tem um relacionamento muito bosta e a gente pensa, nossa, eu não quero namorar nunca mais. Cara, peraí, não é namorar que é ruim. Às vezes foi a situação, às vezes você não era maduro o suficiente, às vezes aconteceu alguma coisa, às vezes você estava trabalhando demais. Então, não é o fato em si, às vezes é o jeito que a gente lidou com aquelas coisas que permitem com que a gente tenha uma percepção diferente. E óbvio, quando você bota alguma coisa em cima para melhorar essa percepção, essa dificuldade some. Então é isso que eu quero passar para vocês. Se vocês usarem um bom método, vocês seguirem as minhas dicas, começarem a tirar da cabeça a tradução, estudar gramática, começar a usar as coisas que eu ensino aqui para vocês, que eu tiro do meu DSI, do meu curso, vocês vão começar a aprender. É o método natural de aprendizado, gente, desculpa, mas não tem para onde fugir. Não adianta ficar batendo a cabeça na parede. Não vai adiantar. A dificuldade não vem disso, a dificuldade vem, pô, igual você falar, ah não, Gabriel, eu tenho dor de cabeça. Por quê? Porque todo dia eu dou 10 porradas na parede com a cabeça. Você não tem um tumor, você tá batendo a cabeça na parede. E é a mesma coisa com o inglês. Se você tá há 5, 10 anos batendo cabeça, obrigado, por cursinho, porque seu pai te botou num cursinho, você tem que ir pro colégio, e você tá tentando aprender sozinho, e tá com raiva, tá falando que é obrigação, não vai dar certo. Então, passa por um bom método, que aí sim você vai começar a ver resultados, você vai ver que é mais fácil, é mais tranquilo. Eu já tenho aluno que vai rindo para a aula. Não é nem minha aula específica, né? Vai rindo estudar o curso. Porque são coisas divertidas, são histórias divertidas, é uma aquisição natural, é uma coisa leve, não tem gramática, não tem tradução. Então as pessoas acabam gostando. E eu espero também que vocês consigam deixar essa dificuldade de lado, porque o inglês não é mais importante. Ele é necessário. Ele já deixou de ser importante. Ele é necessário. É igual escovar o dente, tomar banho e fazer exercício. Tá bom? É quase uma necessidade aí já pra gente, nesse mundo globalizado, precisando de várias novas formas de arranjar bons empregos e melhorar de salário. Então, é uma ótima oportunidade para você entender essa necessidade do mercado, ou a sua própria necessidade de aprender inglês. Beleza? Então, esquece essa história. Eu sei que é cansativo, eu sei que você está desacreditado, que você já tentou 10 milhões de vezes, e se não deu certo antes, por que daria agora? Mas é diferente. Eu preciso que você entenda esse método diferente, que é uma aquisição natural, é uma coisa científica, uma coisa que foi amplamente pesquisada por dezenas e dezenas de linguistas renomados, que eles mostram a ineficácia dos métodos tradicionais de estudar gramática, de traduzir, de decorar listinhas de vocabulário, e apontam, todos os estudos apontam para a conclusão de que um dos únicos jeitos de aprender inglês é através da aquisição natural, do input compreensível. E aí todo o método que você vai usar por trás, aí sim você tem várias variações. Beleza? Tá bom, eu acreditei em você. Eu vou tentar esse método novo, eu não tenho dificuldade para aprender inglês, eu vou sentar a bunda na cadeira e só estudar? Sim e não. Como eu falei antes, você também precisa de um bom método. Se você conseguiu entender que é através de um bom método que você quebra essa dificuldade, o que você precisa, cara? De um bom método. Você precisa de um método legal. Então, se você conseguiu quebrar essa crença, se você conseguiu deixar de lado, sequer tentar, né, já tinha desistido, agora você precisa sentar a bunda na cadeira e estudar, mas o método de estudos que você vai utilizar é muito importante. O filtro efetivo é muito importante. Porque, cara, se tem uma coisa que me irrita no sistema educacional brasileiro, não é nem tipo assim, a gente teria que ter aula de política, a gente teria que ter aula de investimento, a gente tinha que ter aula de imposto de renda, tinha que ter aula de matemática contábil, de estatística. Ok, também acho. Mas primeiro de tudo, o sistema tinha que ensinar a gente a estudar. A gente tem que aprender a aprender. E isso não é ensinado nas escolas. Se você acha que você não tem noção do que é saber estudar. As coisas que eu vejo, se eu não me engano, o nome do cara é Marty Lobel, acho que é isso. Cara, são técnicas, são coisas assim, surreais, que você vê que você não sabe aprender. E é por isso que você bate tanta cabeça, às vezes fica 8 horas por dia estudando para uma provinha. Então, mais importante de tudo é você saber como estudar e ter um bom método.
tá bom? Sem você, né, sem você ser forçado, sem ter aquela toda coisa por trás. Se você for forçado e botar o inglês de forma chata, antiquada, para estudar gramática, com tradução, não vai funcionar. Talvez não funcione nunca, além de demorar muito. A neurociência é bem clara nisso. A neurociência do aprendizado e do estudo de línguas, ela mostra que essa língua, para você ter uma fluência, você precisa passar pelo processo natural de aquisição. E o que é esse tanto esse processo natural de aquisição que você fala, Gabriel? Eu sou novo aqui, vou falar por alto. Assim, você tem que olhar as outras lives, porque é um assunto muito extenso. Então, resumidamente, é você começar a aprender uma linguagem. E o que é uma linguagem? É uma quantidade de códigos atrelados a objetos, por exemplo. Isso é uma camisa. Mas a camisa, o objeto camisa, esse algo que você veste para ficar bonito e se proteger do frio, é um objeto. Camisa, a palavra camisa é um código que nós, ou nossos antepassados, deram para esse objeto. Então o que você precisa fazer? Não é aprender camisa, falar camisa, como é que fala camisa em inglês? É ressignificar todo esse código para que você entenda que isso é uma shirt, uma t-shirt. Porque é o significado de roupa com manga curta, que é tal dimensão, que serve para tal coisa, é uma t-shirt. Então, o processo de aquisição natural mostra que a gente consegue aprender de uma forma parecida, não é igual, parecida com o jeito que a gente aprendeu quando era criança. E assim você vai conseguir atrelar significados a imagens, objetos e situações. Então, em vez de pegar e traduzir, aprender gramática e forçar o que não funciona muito bem, você já vai aprender direto no significado, vendo esse contexto, recebendo o input, uma quantidade de informações que seja compreensível direto em inglês, tá? Eu sei que ficou confuso, mas eu já tenho várias lives falando disso, então eu não vou me estender aqui. Se você tiver alguma dúvida, você bota nos comentários ou me manda uma DM que eu sano a sua dúvida ou te mando o link do vídeo, tá bom? Então, qual é a parada? A gente já vai aqui para outro tema, né? Já vamos deixar de lado essa parada do aprendizado tradicional e vamos um pouquinho como é que você vai aplicar isso que a gente está estudando agora, tá? Vamos lá. Você precisa estudar através de um bom método. A gente acabou de explicar. A aquisição da língua, explicamos isso já. Só que qual é a parada? Vamos usar dieta como exemplo. Dieta. Qualquer dieta nesse mundo se resume em ter alimentos, escolher alimentos e ingerir esses alimentos em quantidade controlada. Porém, você tem dieta cetogênica, você tem dieta carnívora, você tem dieta vegetariana, você tem dieta vegana, você tem dieta Mas todas as dietas vão ter uma base em comum, em que você precisa ter seleção de alimentos, ingestão de alimentos de forma controlada nos horários determinados. Isso é a base de qualquer dieta. E é isso que a aquisição natural da língua é. A aquisição natural, o input compreensível, é a base. Mas o jeito que você vai estudar isso vão ter inúmeras diferenças. Por exemplo, o método que eu criei, que é o DSI, é diferente de, sei lá, o Zé João, que criou o método dele. Mas se esse método precisa usar a aquisição natural e o input compreensível, que são hoje quase que aceito, que é a melhor forma, uma das únicas e melhores formas de você aprender. Mas assim como a dieta, você tem várias divergentes que vão funcionar para pessoas diferentes. Então, se você quer inserir técnicas de memorização, se você se sente confortável estudando um pouquinho de gramática, se você gosta de decorar vocabulário, se você gosta de conversar com pessoas, se você quer entrar no Tinder para falar com um americano, entrar numa comunidade daquele jogo, livro ou filme que você gosta muito e forçar a comunicação, tudo isso vai entrar de forma extra em que a base principal do seu aprendizado precisa ser a aquisição natural. E aí você vai tailoring, que a gente fala, né? Você vai fazendo sobre medida para você, tá bom? A gente faz isso, eu faço isso com os meus alunos também. Tem aluno que quer estudar mais, tem aluno que quer estudar menos, tem aluno que quer memorizar, tem aluno que quer estudar gramática, tem aluno que quer traduzir um pouquinho. Eu não sou caga-regra, sabe? Então, são jeitos diferentes, então eu preciso que você olhe para esse tema com uma expressão em inglês que a gente fala que é take it with a grain of salt, que é, olha com carinho,
Não tenha a mente fechada. Vem com um grão de sal, bota um grão de sal, releva. Não é escrito em pedra, mas tudo indica, as pesquisas científicas, os linguistas indicam que a base de qualquer método que seja bem efetivo precisa ter o input compreensível com a aquisição natural da língua. Mas você pode usar o método da forma que você quiser e fazer aí específico do seu jeitinho. Tá bom? Então, olha, nossa, eu falei pra caramba já, são 8 e pouca da noite, tô até com a garganta seca. E agora, quem já tá acostumado, quem não é antigo da live, no final da live eu sempre gosto de deixar uma dica prática para vocês. Porque essa nossa linha aqui, o Aceleradores do Aprendizado, ele é mais teórico. Então eu sempre tento falar como vocês podem aplicar de forma prática e outra coisa que vocês podem fazer hoje para melhorar. Então, se o nosso tema é: Gabriel, eu acho que eu tenho dificuldade para aprender inglês. Isso existe? Como é que eu supero isso? Eu vou tentar mostrar para vocês como isso já aconteceu na vida de vocês e vocês já superaram em várias coisas. E eu vou começar com um exemplo meu. Eu enrolei para tirar a carteira de motorista, porque eu achava que eu não servia para isso, que eu não gostava de dirigir, que eu não ia dirigir de jeito nenhum. Tomei vergonha na cara, porque é uma necessidade. Se você tem carro em casa, tem família, se tem gente idosa, você precisa dirigir. E eu fui para a autoescola, fiz a prova teórica, passei, fui lá com o meu instrutor e sentei no carro. E ele começou a puxar papo comigo: e aí, você tá nervoso? Você já dirige? Eu falei: olha, não, eu não dirijo, eu não quero dirigir e eu tô morrendo de medo. Ele começou a rir. Ele falou: cara, você vai ver que é muito tranquilo. Ele não ficou martelando na minha cabeça, sabe? Ele só desconversou. E aí ele foi lá, me levou para um local isolado que a gente tem aqui na área para poder treinar a carteira de motorista. E ele parou o carro. Falou: troca comigo. Trocou comigo, me ensinou tudo lá, o que é embreagem, o que não é, o que é marcha, o que faz, farol, limpador, para-brisa, tudo. Eu já achei, cara, meu Deus do céu, isso não serve, eu nunca vou conseguir, é muita coisa, eu vou bater o carro, vou matar alguém, vou atropelar um cachorro. E ele desconversou e falou: tá, vamos lá. Aí ele falou: pega assim, bota na primeira. Pisa na embreagem, bota a primeira, solta o freio, puxa o freio de mão. Larga o freio de mão. O carro começou a andar. Eu comecei a entrar em pânico. Eu falei: o que eu faço agora, cara? O carro tá andando ali. Viu como é simples? Agora você dirige. Cara, eu comecei a entrar em pânico, mas eu fui. E aí eu vi que não era nada demais. E eu consegui superar essa barreira que eu tinha. Hoje eu tenho carro, eu dirijo pra tudo quanto é lado, eu amo dirigir, eu tô muito mais leve, muito menos tenso, e não tem um dia que eu agradeça eu realmente ter me forçado a aprender a dirigir. Também dou a graça ao meu instrutor, que foi muito gentil, lidou com muita calma, mas é isso. E mesma coisa com academia e dieta. Nunca pensei que eu fosse gostar de academia. E depois de ver resultado, conseguir mudar para um bom método, começar a me adequar a uma coisa que funciona, mudar a forma com que eu aproximava esse assunto, eu comecei a ir todo dia. Gente, hoje agora eu tô indo quase todo dia para academia. Se eu não vou 7 dias na semana, eu vou 6. E eu achei que eu nunca ia fazer isso. E por que eu tô falando isso? Porque eu quero que vocês pensem isso e eu quero que vocês escrevam. Pode parecer besteira, gente, mas quando a gente escreve e a gente pensa, relê, o nosso cérebro dá importância para aquela função. Eu não tô falando igual coach não, tá, gente? Não tem alguma coisa errada, mas é uma coisa prática. O nosso cérebro dá importância para as coisas que a gente conscientemente presta atenção. Então você escrever, reescrever, ler, o teu cérebro vai ficar com aquilo como importante. Então o que eu quero que vocês façam? Você que está aqui comigo no final, eu quero que você saia dessa live e você lembre de coisas que você falou, que você nunca ia fazer, porque você se deu muito mal e você se arrependeu ou achou que não ia conseguir, que você tinha um bloqueio e você conseguiu depois. Eu sei que esse pós-pandemia, cara, sei lá, deve ter aumentado 50, 70, 100, sei lá, eu tô chutando o número aqui, tá, gente, mas 100% de aumento em gente fazendo dieta em academia. Então eu garanto que tinha muita gente que achava que nunca ia gostar de uma academia. Tinha gente que falava que nunca ia namorar. Tem gente que falava que nunca ia entrar no avião, ou que nunca ia, sei lá, comer camarão. Qualquer coisa que você veja que você tinha uma crença que te limitava com esse negócio, que não era palpável, né? Tipo, ah não, Gabriel, eu tenho alergia a camarão, posso comer? Não, né? Isso é uma coisa real, palpável, você vai morrer. Não é disso que eu tô falando. Então é alguma construção que você fez na mente,
que você cismava que você nunca ia conseguir, mas que você conseguiu. Pode ser coisa simples, tipo ir ao cinema sozinho, dirigir, arranjar um namorado, fazer as pazes com seu pai, sei lá. Então pega e escreve essas coisas para você entender como você consegue sim superar qualquer dificuldade, seja de aprendizado, seja de aprender inglês, seja de fazer dieta. Porque nós, seres humanos, somos feitos para sobreviver. E a linguagem, o inglês, no nosso caso, o português, quando a gente era menor, era necessário para a nossa sobrevivência. Então qualquer pessoa aprende uma língua. E eu garanto que se você fizer isso, conseguir reparar que às vezes a dificuldade foi algo criado na sua cabeça ao longo de anos, você também vai conseguir superar isso, vai conseguir ficar fluente, vai realizar teu sonho de poder estudar, trabalhar e morar fora do país, tá bom? Então, eu deixo com vocês esse pensamento. Aprenda a ir para essa situação de um jeito diferente, pegar um caminho diferente, dar um círculo, que às vezes bater a cabeça na parede nunca vai dar certo, você não vai quebrar ela. Você precisa de um martelo, você precisa de uma furadeira, sei lá. Então, entenda que às vezes foi o método e o jeito que você fez essa aproximação do conteúdo que te deixou com essa dificuldade, tá bom? Então, já tem 40 minutos de live, já vou encerrar aqui. Agradeço muito a presença de vocês, seja quem está vendo a gravação, quem está chegando aqui agora. E a gente já vai para o final e eu deixo vocês com essa reflexão de que a gente realmente consegue superar várias dificuldades na nossa vida. Então, por que não o inglês? Já que não é uma dificuldade palpável, como, sei lá, uma alergia. Tá bom, gente? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Deixe seu curtir, deixe seu comentário aí. Se você gostou e conhece um amigo, amiga, mãe, pai, familiar, que vai se aproveitar, que vai gostar desse tema e está precisando escutar isso, manda para ele também. Seja você gravação ou você está vendo aqui comigo ao vivo, tá bom? E se você está vindo do YouTube, está vindo de algum outro lugar, se inscreve aí no meu Instagram, que toda segunda-feira eu libero o lembrete para você poder estar aqui ao vivo comigo, tá bom? Então, ó, de novo, eu sou Gabriel Assunção, esse foi mais um episódio do nosso Aceleradores do Aprendizado e eu vejo vocês na próxima terça-feira.